Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Camadas de Medo. Em 1996, uma equipe de arqueólogos liderados por Soya, um renomado geólogo, estavam escavando algumas ruínas quando um deles encontrou algo peculiar. Soya foi avisado sobre e o jovem arqueólogo Yamaoka perguntou se aquelas estranhas camadas se tratavam de uma dobra que nada mais era do que uma pilha de superfícies planas que tinham sido dobradas por conta de uma deformação, ou se elas na verdade tinham sido empilhadas de forma artificial. Soya as analisa rapidamente e diz que essa formação não parecia ser uma dobra porque elas não eram tão naturais. Yamaoka então faz uma pergunta inesperada. Ele pergunta para Soya se aquelas camadas não lembravam um rosto humano de lado porque aquelas camadas empilhadas pareciam dar forma a uma silhueta de uma cabeça olhando para cima. Soya concorda com a observação de Yamaoka e complementa dizendo que as camadas pareciam irradiar para fora do local escavado. Ele pede que Yamaoka cave mais fundo até onde as camadas diminuíam de tamanho e, para a surpresa deles, eles encontram o que parece ser a caveira de uma criança. Yamaoka pergunta se aquela caveira tinha alguma ligação com as camadas estarem formando um rosto, e Soya responde que possivelmente tudo aquilo era o vestígio de algum ritual de enterro. Ele deduz que alguma civilização possa ter coberto o corpo de uma criança com algumas camadas finas de argila, e que foi isso que deu para aquelas camadas um aspecto humano depois que a tumba foi enterrada no chão. Apesar disso, Soya diz que tudo isso era apenas uma suposição, mas que eles poderiam encontrar respostas mais concretas quando eles analisassem as camadas. Yamaoka se empolga com o que poderia ser uma grande descoberta, mas Soya diz que eles precisavam cobrir aquele achado misterioso porque o tempo não estava a favor deles. Uma tempestade estava por vir. 21 anos depois, Soya já não estava mais vivo e sua família estava indo de carro até a 13ª cerimônia de seu falecimento. Sua esposa, preocupada com a filha mais nova, Reimi, passou toda a viagem perguntando se ela estava cansada por ter ficado acordada a noite toda e relembrando sobre o quanto ela era fofa quando era uma criança. A filha mais velha que dirigia, Narumi, não estava gostando nada daquela conversa entre as duas porque ela claramente não era tão favorecida pela mãe quanto sua irmã. Apesar disso, ela também tentou contribuir no assunto concordando que Reimi realmente era encantadora e que ela chegou a fazer parte de um comercial do qual ela conseguiu chamar a atenção de todos. Narumi prossegue e fala que se Reimi tivesse continuado nesse ramo, ela provavelmente teria se tornado uma estrela, mas Reimi diz que essa vida não era para ela porque ela era muito tímida e que ter que lidar com tudo isso toda vez que ela fosse se apresentar seria muito sufocante. Ao ouvir isso, a mãe delas reage de maneira exagerada e chega a chorar abraçando e pedindo desculpas por nunca ter percebido como ela se sentia. Ela desabafa que gostaria de voltar no tempo para a época em que Reimi tinha 2 anos, porque assim, ela poderia mimá-la como ela costumava fazer quando ela a pegava no colo. Narumi se volta para Reimi e pergunta se ela não estava feliz depois de todo o esforço que a mãe delas teve para apoiá-la por tanto tempo. Ela teve diversas aulas e oportunidades para ser alguém na vida, enquanto coisas básicas como a manutenção de seus dentes, que era algo que lhe afetava bastante porque Narumi os achava bizarros, foram deixados de lado porque todo o dinheiro sempre era usado somente para o bem-estar dela. A mãe delas ignora todo o descontentamento da filha e pede de forma seca para ela parar de ser invejosa, mas Narumi diz que isso era uma desculpa porque mesmo depois quando Reimi desistiu dessa carreira hipotética, ela continuou recebendo apoio. Quando a mãe delas fala que ela só ia perder tempo e dinheiro investindo numa pessoa feia como Narumi, Narumi se revolta e a súbita raiva faz desviar sua atenção e um caminhão vai direto na direção delas. Por muito pouco, ela consegue evitar uma tragédia maior, mas o carro é jogado com força para fora da estrada. No momento em que Narumi se recompõe do acidente e olha para os bancos traseiros perguntando se as duas estão bem, ela vê que uma placa de trânsito tinha atravessado a janela do carro e atingido o rosto de sua irmã. Narumi se desespera, mas o que os seus olhos ainda não tinham visto era que metade da pele do rosto de Reimi, incluindo o olho esquerdo e parte do couro cabeludo, tinha sido arrancado com força e estava preso na placa. Essa visão deu para a voz de Narumi um grito cheio de medo e impotência. No hospital, a mãe delas culpava Narumi pelo acidente que deformou o rosto lindo de Reimi
E em silêncio, Narumi chorava também, assumindo que aquilo tinha sido causado por ela. O médico que cuidou de Reimi trouxe boas notícias, porém um tanto estranhas. Ele disse que ela tinha recuperado a consciência, mas que elas precisavam ver algo. Como a placa arrancou a pele com violência, o que ele deveria encontrar era um músculo subcutâneo exposto, mas o que tinha na crosta da ferida era uma outra camada de pele idêntica logo abaixo da pele dilacerada. O rosto de Reimi continuava ali e ele não sabia como explicar toda aquela bizarrice. Reimi acorda ainda fraca e meio desnorteada. Sua mãe mais uma vez se desespera e dá a ela toda a sua atenção. Ela pergunta ao médico se ele pode fazer algo para recuperar o rosto dela, e ele diz que ele ia fazer uma imagem por ressonância magnética. Quando Reimi é examinada, ele fica ainda mais cheio de dúvidas porque Reimi não é como um ser humano normal. Mesmo sendo inacreditável, ela não tem ossos, carne, músculos e nem órgãos. Reimi é inteiramente composta de camadas de pele. Ele conta para a mãe dela sua suposição. As camadas empilhadas de pele eram como registros de crescimento. Existia uma forma embrionária no centro e para cada ano que ela envelhecia, esse embrião era soterrado por uma nova camada, sendo a camada atual que foi ferida a correspondente pela idade de 20 anos que ela tinha. Reimi ainda guardava dentro dela versões anteriores de sua juventude. As duas ficaram espantadas com tamanha informação e a mãe de Reimi pergunta se realmente ele estava certo do que dizia e o médico volta a confirmar toda essa loucura e fala que ele gostaria de continuar a examinando para entender o que estava acontecendo, mas por algum motivo a mãe dela é totalmente contra. Ela diz que no estado em que as coisas estavam, Reimi poderia ser levada para algum laboratório para ser examinada e dessa forma, ela ia acabar recebendo toda a atenção indesejada que ela sempre queria evitar. O médico tenta argumentar contra, mas ela não muda de ideia e diz que ela não quer que sua filha seja vista pelo mundo como uma aberração. Ela pede que ele mantenha segredo sobre o que viu, e depois, quando está sozinha com Narumi, Narumi diz que tudo aquilo é obra de uma maldição. Narumi pergunta se ela se lembrava das ruínas que seu pai tinha descoberto em 1996, porque a foto da caveira de uma criança encontrada logo abaixo das camadas ainda perambulava sua mente, e agora ela só conseguia pensar numa coisa. A imagem em ressonância magnética da Reimi era muito parecida com o que o seu pai registrou. Ela acreditava que a tumba aberta era amaldiçoada e o seu pai tinha quebrado o selo ao profanar o solo quando o escavou. O que contribuía para o pensamento da existência de uma maldição era que 9 anos depois, o estado mental de Sawyer tinha se deteriorado. Ele passava horas com a caveira e seu fascínio mórbido só teve fim quando ele morreu. No entanto, a maldição não foi embora com ele, já que um ano após as escavações, Reimi nasceu e algo se manifestou dentro dela a ponto de ela ter se tornado um amontoado de camadas, mas esse fato só foi descoberto no futuro. Quando Narumi completou 2 anos, ela também foi agraciada pela maldição. Em sua boca, uma grande quantidade de camadas de dentes se espalhavam numa imagem repugnante. Dentes abaixo da língua e no céu da boca. Se fossem contados, os dentes passariam de centenas. Depois que Reimi chega em casa, sua mãe pede para ela não se preocupar com sua ferida porque ela ia dar um jeito de alguma forma. Narumi tem uma ideia e pede que elas façam um culto cerimonial para elas se livrarem da maldição. Ela diz que elas devem ir até a Universidade Seito, que foi para onde a caveira foi mandada, para elas darem um fim em tudo aquilo, mas mais uma vez, sua mãe é contra. Reimi também diz que elas precisam fazer isso, mas a mãe delas fala que essa história de maldição é bobagem porque aquelas camadas são consequências de alguma doença misteriosa. Reimi então pergunta o que ela vai fazer a respeito e sua mãe responde que ela vai encontrar o melhor médico. Ela surta com a resposta e diz para sua mãe parar de tratá-la como se estivesse lidando com uma criança porque aquilo que ela tinha não era algo tão comum a ponto da medicina moderna conseguir fazer algo a respeito. A sua mãe tenta se aproximar, mas ela a afasta chorando e diz que não só estava cansada de viver sendo idolatrada por ela, porque isso a assustava bastante, como também que o acidente e tudo o que veio depois dele era culpa dela. A mãe de Reimi fica paralisada com tudo isso, mas no meio da noite, ela vai até o quarto dela e mostra os motivos para sua filha ter tanto medo dela. Ela se inclina em Reimi que está dormindo e sussurra olhando para a camada de pele e perguntando se a Reimi de 2 anos de idade conseguia ouvi-la. Após um tempo, quando as respostas não vêm, ela chora desapontada e se prepara para sair do quarto.
Mas de repente, uma voz que vinha de algum lugar nas profundezas das camadas de pele a responde. A mãe de Reime, que estava absorta naquela voz, a ouve pedir para retirá-la de dentro de Reime. Sendo levada por uma loucura que já existia, mas que estava esperando um momento para emergir completamente, ela coloca um dedo por debaixo da pele exposta e a levanta, desgrudando a pele da pele e fazendo Reime gritar de dor. Os gritos chegam até Narumi, que corre assustada até o quarto de Reime, mas quando ela chega lá, ela vê que os motivos dos gritos vêm de sua própria mãe, que está por cima de Reime segurando com uma das mãos uma camada de pele esticada e dilacerada, enquanto com a outra ela segura um estilete que ela usou para encontrar uma passagem para uma pele que ainda não estava exposta. Narumi pergunta gritando se ela estava ficando louca fazendo aquilo e sua mãe, ou a insanidade dentro dela, a responde dizendo que estava tudo bem, que elas só precisavam retirar a pele ruim para escavar a Reime de 2 anos que estava perdida nas camadas de pele. Ela pede que Narumi a ajude e mesmo parecendo loucura, Narumi também ouve a voz infantil de Reime pedir suplicando para sair de dentro de si mesma. A mãe delas aproxima o estilete do rosto da filha e abre na lateral um corte que ela prontamente enfia os dedos e puxa para revelar mais uma camada de um rosto intacto rodeado de sangue e pele rasgada de seus rostos. Narumi fica tão chocada com toda essa brutalidade e tudo o que ela consegue fazer é assistir porque seu corpo não responde. Ela implora que sua mãe pare, mas ela está tão frenética nas mutilações que em seu estado de pura insanidade, tudo o que ela faz é continuar rasgando camadas e mais camadas sem parar. Quando seus olhos enfim veem novamente o rosto de sua filha com a idade que ela tanto queria ver, ela enfim cessa contemplada e acaricia aquela pequena cabeça dona daquela voz que tanto pediu para emergir. Ela lhe diz para ter paciência e pede que Narumi a ajude a desenterrar das peles o resto do corpo de Reime. Narumi, que tinha sido somente uma observadora do espetáculo sangrento e obsessivo de sua mãe, acatou o pedido, sendo dominada pelo torpor que só existia por conta da transgressão sem culpa causada por seu pai, mas quando as peles rasgadas mostraram seu conteúdo, o espanto veio aos olhos das duas. Naquela cama rodeada de pele humana e de rostos rasgados e de versões perdidas, ainda continuava repousando o rosto de 2 anos de idade de Reime, mas o seu corpo pequeno não foi encontrado, já que ele tinha naturalmente se distorcido ao longo dos anos, crescendo e se esticando conforme as camadas iam surgindo a partir da cabeça. Narumi volta a si, mas sua mãe, após o choque, volta ainda pior. Ela usa o estilete para cortar seu próprio rosto e, enquanto a ausência de dor e o sangue jorra atingindo o chão e a si própria, ela diz que talvez ela também tenha sido alvo da maldição. Ou seja, ela ia arrancar as camadas de pele de seu corpo para voltar aos seus 38 anos, porque assim ela poderia dar à luz a Reime mais uma vez. Mas quando ela puxa com voracidade a própria pele para longe de si, diferente da Reime, seus músculos expostos aparecem e revelam que a maldição não a tinha acariciado, e é só então que a dor vem junto com a decepção. Narumi, chocada com todos os eventos daquela noite macabra, diz para si mesma que ela precisa dar um jeito de acabar com a maldição das ruínas, mas quando ela vai até a universidade para encontrar o crânio que deu início a todo esse inferno em sua vida, ela é informada de que não se sabe do paradeiro dele porque após a morte de seu pai, a caveira simplesmente sumiu. Vários anos depois, ainda sem conseguir respostas para acabar com o sofrimento de sua família, tudo o que restou para Narumi foi continuar vendo a sua sensação de desamparo aumentar. Apesar de poder levar uma vida normal com a sua condição, a sua mãe, gravemente desfigurada e insana, se trancou no quarto onde tudo começou. Já Reime se tornou algo que jamais poderia ser visto novamente como um ser humano. As camadas voltaram a aparecer naquele corpo disforme e monstruoso que continuava a pedir colo. Fim. Camadas de Medo é mais uma das histórias de Junji Ito que me conquistam do início ao fim. Como bem sabemos, Ito gosta de brincar com suas maldições e obsessões e é realmente primoroso a forma como ele as desenvolve em suas histórias. Acho inclusive que esse é um dos contos que mais possui horror corporal, e para uma história tão macabra quanto essa, esse horror tão bem detalhado com seu traço realista foi necessário para tornar tudo tão atraente e não deixar a história por si só tão tosca, porque tudo o que acontece, desde as camadas de Reime, as fileiras de dentes de Narumi, até a mãe das duas arrancando a pele do rosto, é o puro exagero.
Junji Ito consegue trabalhar tudo isso apenas trazendo à tona aquele tema recorrente que verdadeiramente nos causa medo: descobrir que tem algo de errado com o meu corpo. E é claro que ele vai elevar isso de um jeito que só ele consegue. Os painéis que mostram as camadas de Reimi são verdadeiramente desconfortáveis. Mesmo quando essas camadas não são mostradas dilaceradas como acontece no final do conto, elas ainda causam incômodo quando ele as apresenta no momento em que ela faz o exame de ressonância magnética. Ito disse em um documentário bem curto, onde ele inclusive desenhava alguns quadros desse conto, que deixar a arte mais realista possível era necessário para que uma história tão absurda como essa permanecesse entre o inacreditável e o estranhamente crível. Ele pegou dois elementos que a maioria desviaria o olhar por ser bem gráfico, como é o caso do desenluvamento, que é uma lesão traumática severa onde as partes moles dos tecidos são rasgadas de tal forma que o osso fica exposto, mas com Reimi isso só não acontece por conta da maldição das camadas. Já com Narumi, as camadas de dentes com um número exagerado que é só possível com uma maldição, lembra um pouco a hiperdontia, que é uma formação real de um número anormal de dentes, mas Junji Ito disse que sua ideia para isso veio quando ele pensou como seria dentro da boca de sua personagem amaldiçoada. E a título de curiosidade, Narumi tinha exatos 324 dentes. Sobre a obsessão presente nesse conto, para mim, essa é uma das mais assustadoras porque tudo gira em torno de algo bastante relacionável. Temos uma mãe completamente obcecada pela infância da filha no nível doentio. Reimi não é vista como uma adulta porque sua mãe continuava presa ao passado e lhe nega qualquer oportunidade para crescer. Sua vida é governada e suas vontades são negadas. É até simbólico que ao descascar a própria filha, ela deseja a todo custo encontrar aquela criança que para o seu desapontamento, cresceu. Ainda que uma voz dentro de Reimi peça para sair, ela não arrancou as camadas para ajudar a sua filha. Ela fez o que fez para suprir um desejo que ela sempre alimentou. Uma fantasia obscura que se tornou possível quando a maldição pairou em sua família. Que Junji Ito ama o absurdo, isso não é nenhuma novidade. Mas saber que essa história nasceu por conta dos anéis de crescimento das árvores é realmente fascinante porque, mais uma vez, ele pegou algo aleatório e, em suas palavras, transformou em uma coisa que não é desse mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida e de se inscrever no nosso canal. Comente também o que você achou desse conto porque o seu comentário é muito importante para o nosso crescimento. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo aqui no Hashi Quebrado.